É questão de tempo para que Diego Aguirre seja anunciado como novo técnico do Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar todos os detalhes do acordo, salário, tempo de contrato, condições, membros da comissão técnica, tenho certeza que você vai curtir a informação. Também quero falar a respeito do São Paulo, que está muito perto de fechar com o Rigoni, meio atacante argentino, e isso indica a saída de um outro jogador do tricolor, um estrangeiro. Quero falar ainda sobre Paulo Henrique Ganso voltando ao Santos. Formação que surgiu nessa sexta-feira e promete esquentar nos próximos dias. Para completar, tem uma entrevista bem legal do Renato Gaúcho, admitindo preferência por clubes do Rio de Janeiro. Seria esse clube o Flamengo? Para arrematar, falo ainda sobre a Portuguesa, infelizmente fora do Campeonato Paulista da Série A2, e do Atlético Mineiro. Entrevista bem bacana com o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Menin, em entrevista ao programa do Nicola. Nessa sexta-feira o Menin falou, entre outras coisas, sobre reforços e vendas de jogadores. Separei um trecho importante para vocês. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes pedir para deixarem like por aqui, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora começar falando sobre o Campeonato Paulista da Série A2, que equivale à segunda divisão do Paulistão, do Campeonato Estadual de São Paulo. E infelizmente nessa sexta-feira a Portuguesa acabou eliminada da competição, até venceu o Água Santa, jogo disputado em São Bernardo, era partida de volta, vitória por 2-1, só que na terça-feira a Portuguesa havia perdido por 2-0 no Canindé para o Água Santa, time de Diadema, e dessa maneira o Água Santa passou para as semifinais do Paulista da Série A2. Somente os dois primeiros colocados dessa competição sobem para a elite do futebol em São Paulo. As semifinais ficaram definidas com os seguintes confrontos: Oeste, São Bernardo, Água Santa e Rio Claro. O Oeste é dono da melhor campanha na classificação geral, o Água Santa é dono da segunda melhor campanha, time que ainda não havia perdido no Paulista da Série A2, conheceu sua primeira derrota justamente para a Portuguesa. Só os dois primeiros colocados, como eu disse, sobem, ou seja, os vencedores desses mata-matas que eu contei agora há pouco serão os times com acesso à primeira divisão em 2022. Datas e horários dos jogos das semifinais serão anunciados nas próximas horas pela Federação Paulista de Futebol. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e repercutir parte da entrevista bacana que o Rafael Menin deu ao programa do Nicola nessa sexta-feira. Se você perdeu, vou deixar o link para que você possa assistir. Separei o pedacinho que ele fala sobre vendas de jogadores. E apesar de reconhecer que o Atlético tem muitas dívidas, hoje o Galo pode se dar o luxo de não aceitar qualquer proposta. Rafael Menin deixou bem claro que já surgiram algumas sondagens desde o início desse ano por jogadores do Galo, mas exatamente por conta desse suporte financeiro oferecido especialmente pela família Menin, já são cerca de 400 milhões de reais emprestados ao Atlético. O Atlético nesse momento consegue se dar o luxo de recusar algumas propostas. Rafael Menin disse o seguinte sobre o assunto, abre aspas: recebemos várias sondagens, mas o Atlético não venderá um jogador promissor barato, um Guga, um Savarino. Recebemos muitas sondagens, mas se não for no patamar que queremos, não vendemos. Jogador só sairá pelo preço correto, fecha aspas. É importante contar ainda nessa entrevista que o Menin deixou bem claro que hoje o Atlético trabalha com uma equipe de 16 analistas de desempenho de mercado, caras que estão lá para que o Atlético não erre nas contratações. E ele disse mais, afirmou que para cada jogador titular do Atlético, o Galo já foi capaz de mapear 4 reservas ou 4 alternativas no mercado. Então, por exemplo, se vender o Guga, na semana que vem o Atlético garante ter 4 alternativas no mercado, 4 opções bacanas com características parecidas que chegariam sem que o Atlético perdesse em talento disponíveis no mercado. Esse trabalho de inteligência é super importante e o Atlético tem investido bastante. Se você não assistiu a entrevista, vou deixar o link aqui para que você possa assistir, combinado? Bom, bora falar agora sobre Renato Gaúcho, que esteve no Maracanã nessa sexta-feira participando de um evento e foi perguntado sobre as últimas notícias envolvendo seu nome. Interesse do Santos, interesse do Corinthians, possibilidade de trabalhar no Flamengo, e ele foi ao jeitinho dele responder. Primeiro, para falar sobre o Corinthians, ele disse o seguinte, abre aspas: foi a mesma conversa com o presidente do Santos. Quase 5 anos fora do Rio de Janeiro, morando no Rio Grande do Sul. Agradeço o carinho dos clubes, Corinthians e Santos, e também das torcidas. Não é que eu não quisesse, mas quem só ficou na ponte aérea, agora chegou a hora de curtir família, chopp, amigos e tudo mais. Então o Renato, bem do seu jeitinho, explicando o porquê das recusas aos 2 clubes de São Paulo.
Foi perguntado ao Renato sobre o pedido de parte da torcida do Flamengo para que ele fosse contratado. Renato respondeu da seguinte maneira: agradeço muito. Foram 4 passagens pelo Flamengo e fui tratado como ídolo. Fico feliz, lisonjeado, mas o Flamengo tem hoje um grande treinador, se referindo ao Rogério Ceni. Informação que eu tenho, que me foi passada por uma pessoa muito próxima dele, uma pessoa com quem o Renato trabalhou recentemente. Essa pessoa assegurou que o Renato não aceitou a proposta do Corinthians, não tem nada a ver com a família, mas sim porque ele quer esperar a definição no Flamengo. Renato entende que o Rogério Ceni corre risco, e caso o Flamengo seja derrotado pelo Fluminense nesse sábado às 9h05 da noite, é grande a chance de o Rogério cair, ser demitido. E aí poderia surgir uma ótima oportunidade para que o Renato fosse contratado. Para completar, perguntaram ao Renato: Renato, e essa história de trabalhar no Rio de Janeiro seria melhor para você? Ele enrolou e a última frase é bem marcante. Ele começa dizendo o seguinte: é lógico que se voltasse a trabalhar seria melhor para estar perto da família, dos amigos, dos negócios. Seria unir o útil ao agradável. Então tá bem claro que o Renato só está aguardando a proposta do Flamengo. Antes disso, porém, óbvio, é preciso que o Rogério Ceni seja desligado. Tem muito torcedor e jornalista rubro-negro que não vê a hora disso acontecer. Tô apostando minhas fichas que em caso de vice-campeonato carioca, eliminação, derrota pro Fluminense na grande decisão, vai sobrar pro Rogério Ceni. Você tem palpite? Usa o espaço para comentários para dizer quanto será o jogo entre Flamengo e Fluminense. Partida de ida na semana passada, 1-1. Bora falar agora sobre Paulo Henrique Ganso, que pode voltar ao Santos. Notícia que surgiu na noite dessa sexta-feira, informação do Felipe Camargo. Meu ex-companheiro de canais ESPN, ele está trabalhando na TV Santa Cecília, que pertence ao Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos. E o Felipe Camargo informou que o empresário do Ganso o ofereceu para o Santos. A passagem do Ganso pelo Santos foi espetacular. 7 anos de muita intensidade, de títulos, de bons jogos, enfim. Bem diferente de todo o restante da carreira dele. Atualmente o Ganso está jogando no Fluminense e jogando talvez não seja a palavra mais correta. Ele é hoje a terceira opção do Roger Machado. O titular é o Nenê, o primeiro reserva é o Casares e só depois aparece o Paulo Henrique Ganso. Dos últimos 7 jogos do Fluminense, em 5 o Ganso nem saiu do banco de reservas. Foi relacionado, ficou no banco, mas nem entrou. Jogador que tem na atual temporada 8 partidas e 3 gols marcados, 31 anos de idade, contrato até dezembro de 2023 e salário de R$400 mil por mês. O grande problema para que o Ganso seja contratado pelo Santos é justamente financeiro. Há quem garanta que o Santos só toparia o retorno do Ganso se pudesse pagar apenas 20% dos salários do jogador. 20% de 400 mil e a gente está falando de R$80 mil por mês. Será que o Fluminense toparia bancar todos os outros 320 mil? Não sei, acho que não. Acho que vai haver a necessidade de o Santos melhorar essa oferta salarial para que possa ter o jogador por empréstimo. Só para arrematar sobre o Santos. Gabriel Pirani, muito bom jogador, surgiu recentemente, já tem 17 jogos no time principal, com 2 gols e 2 assistências. O contrato estava perto do fim, enfim foi prorrogado, agora vai até o fim de 2025, só que o Santos vai ficar com apenas 75% dos direitos econômicos. Foi a condição imposta pelos representantes do Pirani, deixar 25% do valor de uma futura venda para o jogador, para que houvesse essa renovação do contrato. Quero contar agora sobre o São Paulo, que entra em campo somente amanhã, final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, 16 horas. A preparação, todo o foco do São Paulo nesse momento está no jogo contra o Palmeiras. Mas já tem algumas novidades importantes sobre reforços. Contei para vocês no meu blog, no Yahoo, na noite dessa sexta-feira, que Emiliano Rigoni, que é um meio atacante, jogador de 28 anos de idade, pertence ao Zenit, estava emprestado ao Elche da Espanha, está muito perto de virar reforço do São Paulo. Para que o martelo seja batido, só falta que o Zenit concorde que o Emiliano Rigoni, vamos começar de novo. Para que o negócio seja batido, só falta que o Zenit concorde que o São Paulo comece a pagar pela compra do jogador a partir de janeiro do ano que vem. São Paulo alega que não tem condições financeiras de fazer investimento nesse ano, quer comprar o jogador em definitivo, o contrato seria de 3 temporadas. Se o Zenit na manhã desse sábado disser que concorda, vai haver o negócio. Está muito perto, é bem possível que nas próximas horas a gente tenha um anúncio de forma oficial. Rigoni, que foi indicado pelo Hernan Crespo, até porque já trabalhou com Alejandro Corran,
que é o auxiliar técnico e preparador físico do São Paulo. É o homem de confiança do Crespo dentro da comissão técnica do Tricolor. E o Kohan anda prestigiado, porque foi dele a indicação do Benítez, assim como aconteceu com o Rigoni. O Benítez também já havia trabalhado com esse preparador físico no Independente da Argentina e fez uma ótima avaliação do jogador. O Crespo comprou a versão do seu auxiliar técnico e preparador e indicou para a diretoria. O martelo está praticamente batido. Só que com a chegada do Rigoni diminuem as chances da permanência do Rojas, que já andava meio escanteado, perdeu espaço nos últimos tempos, e o que pegou para o Rojas renovar ou não o contrato, o vínculo dele termina agora no dia 31, foi justamente a pedida salarial. Hoje o Rojas ganha R$200 mil por mês, e ele quer, para ficar no São Paulo, 400 mil mensais. São Paulo alega que não tem a menor condição de fazer esse investimento por um jogador que não tem papel tão importante dentro do Morumbi. É só importante lembrar que existe uma preocupação do São Paulo hoje com um limite de estrangeiros. Qualquer clube brasileiro não pode ter em campo mais do que 5 estrangeiros. São Paulo, com a chegada do Rigoni, já vai para 6. E o Crespo continua indicando e pedindo, esperando por reforços, possivelmente do exterior, que é o mercado que ele conhece um pouco mais. Os 5 estrangeiros do atual elenco, antes da chegada do Rigoni, são o Orejuela, lateral direito, o Arboleda, zagueiro, o Benítez, meio-campista, Galhardo e Rojas, atacantes. Isso também ajuda a fazer com que o Rojas não permaneça. São Paulo também confirmou nessa sexta-feira, em caráter oficial, a chegada de Facundo Millan, centroavante de 19 anos de idade, contratado pro time sub-20, contrato de empréstimo junto ao Defensor do Uruguai. Se houver interesse do São Paulo, já está prevista inclusive a compra com os direitos econômicos, com todos os valores fixados, mas isso ainda vai depender do desempenho dele no time sub-20. Facundo Millan não chega, pelo menos nesse primeiro momento, para o time principal. Combinado? Quero fechar o vídeo falando a respeito de Diego Aguirre. Contei para vocês também no meu blog no Yahoo, no comecinho da manhã dessa sexta-feira e no vídeo da tarde dessa sexta já aqui no canal, que o Diego Aguirre era o escolhido, o plano a partir do momento em que Renato Gaúcho disse não ao Corinthians. Quero te contar toda a história para você entender direitinho. No sábado da semana passada, ou seja, uma semana atrás, um representante do Corinthians entrou em contato com Aguirre para perguntar se ele toparia treinar no Corinthians. Era um início de conversa, uma sondagem de leve. E o Aguirre disse que tinha interesse sim, se eventualmente se a proposta fosse boa. Naquele momento a conversa também chegou a valores e o Aguirre indicou que gostaria de ganhar algo na casa de R$500 mil por mês. 500 mil por mês, ficou meio esquisito o som, então 500 mil por mês. O tempo passou, a prioridade do Corinthians era o Renato Gaúcho. O Aguirre chegou a dizer para os dirigentes do Corinthians que já tinha uma viagem marcada com a esposa para Barcelona, eles viajaram na quarta-feira, e que se não houvesse uma definição do Corinthians por parte do Aguirre em relação ao Aguirre, ele embarcaria. Foi assim que aconteceu. Somente na quinta noite veio a resposta do Renato Gaúcho e nessa sexta pela manhã ocorreu uma videoconferência. De um lado o presidente do Corinthians, William Monteiro Alves, o Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol, e o Alessandro, do outro lado em Barcelona, o Diego Aguirre. Falaram sobre projetos, sobre limitações, sobre o planejamento do time e os objetivos para a atual temporada e também para a próxima. Diego Aguirre demonstrou mais uma vez que concordava, que estava animado, que quer trabalhar no Corinthians. Ele também deixou ótima impressão nos dirigentes do Corinthians em relação ao conhecimento, está bem atualizado sobre as coisas do Corinthians e também sobre o futebol brasileiro. Não trabalha desde o fim do ano passado, quando deixou ao Arraián, e tudo se encaminhou para que o acordo fosse fechado. Aí veio a parte que parecia simples, mas que quase complicou. O Aguirre deu o contato do empresário dele, o Corinthians entrou em contato com o empresário, só que tudo aquilo que havia sido conversado lá atrás, no sábado passado, sobre valores, mudou. O empresário apareceu com uma série de exigências, irritando demais os dirigentes do Corinthians. Houve a necessidade de o empresário do Aguirre recuar em várias dessas pedidas para que o martelo fosse batido. O Aguirre, já na madrugada de sexta para sábado, ele está em Barcelona, ou seja, à frente do tempo em relação a gente, há um fuso horário diferente na Europa. O Aguirre foi dormir com uma diferença de R$50 mil a mais do que o Corinthians oferece. A proposta do Corinthians é de R$500 mil por mês de salário no primeiro ano de contrato, R$600 mil por mês no segundo ano de contrato. O Aguirre, por meio do seu empresário, está pedindo R$50 mil a mais. Se a gente estivesse falando de um salário de 50 mil, outros 50 mil seria uma baita diferença, mas num contrato longo,
com salário de 500 mil, 50 mil representam só 10%. É de se imaginar que nas primeiras horas desse sábado, quando o Aguirre acordar, existe um acordo em relação a esses 50 mil, talvez as partes, uma parte cedo um pouquinho ali, outra parte cedo um pouquinho aqui, e o Diego Aguirre seja anunciado ainda nesse sábado como novo treinador do Corinthians. Como o Timão ganhou folga no sábado e no domingo, só volta a campo na próxima quarta-feira para se despedir da Sul-Americana, há a possibilidade de o Aguirre curtir o final de semana com a esposa, talvez embarcando no domingo à noite para se apresentar na segunda de manhã e começar os trabalhos de olho na preparação para o Campeonato Brasileiro. O nome do Aguirre foi muito bem avaliado internamente, também foi bem avaliado pela torcida, que na maioria das enquetes programadas com torcedores, o Aguirre passou a ser a prioridade, a preferência, desde o não acerto com o Renato Gaúcho. De qualquer forma, queria saber a sua opinião. Você gosta do Aguirre? Use o espaço para comentários para falar mais a respeito dele. Vou fazer um vídeo hoje à tarde para contar especialmente sobre as finais dos campeonatos estaduais. São várias ao longo do final de semana. Quero dar meus palpitões e quero brincar com vocês também a respeito dos palpites. Combinado? A gente se vê de tarde com mais informações e eu vou tentando, na medida do possível, deixar vocês super bem informados. Por último, deixem like, se inscrevam no canal. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante todo o conteúdo. Fechado? Abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.